outra dor que é muito comum em pacientes ansiosos é algo que não vai ser novidade para vocês, que é a dor de cabeça, especialmente a cefaleia tensional. Ela é muito característica como uma dor, como se fosse uma faixa aqui, né? A pessoa faz assim, ai, que dor de cabeça, a cabeça está pesada, né? E ela faz uma dor aqui, muitas vezes até uma dor na região posterior da cabeça. E aí você imagina, né? Porque a gente está falando de um monte de dor, porque a pessoa tem a dor aqui, às vezes a dor vai para trás, associada à dor cervical, a dor nos ombros, e aí um monte de dor. A dor de cabeça é bem comum e assim, por que eu também trouxe essa dor como uma das que é bem comum em pacientes ansiosos? Porque também, às vezes, a pessoa tem a dor associada à tensão muscular, mas ela também pode ter a dor associada a algum medicamento que ela está tomando. Não é incomum a pessoa ter dor de cabeça quando inicia um antidepressivo, como, por exemplo, fluoxetina. Sertralina dá muita dor de cabeça em muitas pessoas no início, a maioria passa, mas minha função é alertar vocês sobre isso, porque algumas pessoas não fazem essa associação. Então, se você usa fluoxetina, sertralina especialmente, pode gerar dor de cabeça, então precisa entender se foi antes, depois do uso, tudo isso pode acontecer. Algumas pessoas podem ter só no início, ali no primeiro mês, depois isso se ajusta e ok. Mas outros têm muito mais a ver com a própria cefaleia tensional. Eu sempre falo isso para que você tenha a ideia de que existem possibilidades de efeito colateral ser o causador da cefaleia. E, normalmente, quando a gente está falando de um paciente que tem transtorno de ansiedade, faz tratamento, comumente usam esses medicamentos. Mas, nesse caso, a gente também está falando da dor que surge independente do medicamento, tá? Olha, exercício físico em pacientes que têm essa cefaleia e o tratamento do próprio quadro, associada a exercícios como yoga, por exemplo, que ansiosos tendem a achar que não fazem, faz muita diferença nesse equilíbrio corporal. Porque a yoga, ela tem uma questão de autopercepção, né? De noção de si mesmo, de noção corporal. E uma das coisas que em quadros ansiosos a gente mais tem, especialmente pelo estado de medo e alerta que a pessoa tem o tempo todo, é essa dificuldade de noção corporal, porque a pessoa o tempo todo está atenta a um sintoma físico. E aí ela só está preocupada se aquele sintoma físico vai passar, ou se aquilo é algo grave. Mas tem uma dificuldade de autopercepção, tem uma dificuldade de entendimento de que algumas sensações nós podemos ter. Algumas sensações nós, inclusive, precisamos permitir ter. Porque, gente, o nosso corpo conversa com a gente. Quando a gente fala que saúde mental é sobre você inteiro, essa conversa de que o meu corpo está manifestando algumas coisas, o teu corpo está te dizendo sobre sobrecarga, sinais de observação da vida, sinais sobre comida, sinal sobre algo que eu estou ali perdendo a linha, que eu estou exagerando. O nosso corpo, ele apresenta sintomas porque ele é um corpo top, de alta complexidade, e ele conversa com a gente. Só que a gente não é ensinado desde criança a entender sinais. E por isso que a gente entende tudo como, de fato, um grande problema. Mas se a gente visse como uma sinalização de mudança, inclusive de estilo de vida, ficaríamos mais tranquilos no que diz respeito ao entendimento dessa linguagem e faríamos o que, de fato, ele está pedindo. Sinais. Enxergue sintomas também como sinais. Tá? Sinais do o que eu tenho que observar, o que eu tenho que rever, o que de fato é o meu foco, o que de fato eu estou fazendo na minha vida, o que de fato eu estou vivendo, de que forma está o meu ritmo que está me adoecendo, o que ausência de ritmo eu tenho que me adoece também, que rotina eu tenho que me adoece, que falta de rotina eu tenho que me adoece. Às vezes a gente tem que reavaliar isso, e isso periodicamente. Eu falo para vocês pessoalmente, assim, tem que reavaliar sempre como é que tá, putz, tá pesado demais aqui, vamos ajeitar o dia ali, quantidade de pessoas que se atende, tudo isso tem que ser revisto periodicamente pela gente. Eu acho que isso faz parte de gestão de vida, porque a gente sempre perde a linha em algum momento. A gente sempre perde um ritmo em alguma coisa que está botando aqui para dentro, né? Para dentro em todos os sentidos,
né? Em todas as coisas que você tem absorvido. Então, isso tudo é linguagem corporal. E o ajuste de vida, né? Tem uma palavra em japonês chama Kaizen, né? Eu não lembro se é exatamente uma palavra ou uma maneira de pensar, mas a ideia do Kaizen é a melhoria contínua, né? Melhoria contínua. A gente vai melhorando como pessoa, como indivíduo, a maneira como a gente se observa, se percebe. Tudo depende da maneira como você reage, né? Da maneira como você lida com algumas coisas. A gente não comanda apresentar algumas coisas, mas a gente pode fazer escolhas relacionadas a como que a gente reage a essas coisas. E é a reação a essas coisas que modifica completamente a maneira como um tratamento vai acontecer, como uma cura vai acontecer, como um controle vai acontecer. E isso depende muito da maneira como a pessoa se enxerga e como ela se posiciona em relação ao diagnóstico. Porque tem gente que se identifica com o diagnóstico e se gruda nele e pronto, e outros que entendem, eu estou passando por isso, vou entender por quê, vou tentar resolver a minha questão e eu sou protagonista desse negócio. Isso faz diferença.